Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. No estudo de hoje vamos ver a segunda parte das prescrições sobre a construção da tenda e o vestuário dos sacerdotes. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva! Estejamos juntos nesta obra de evangelização. No livro do Êxodo, do capítulo 25 até o 31, nós temos diversas leis sobre a construção da tenda, as roupas e diversos detalhes religiosos, que nós vimos que foi muito importante no período pós-exílico para o povo se reorganizar. Aí o texto muda entre os capítulos 32 e 34, falando do bezerro de ouro, onde o povo olha para trás, não enxerga tudo aquilo que Deus fez e busca novas divindades. Uma maneira diferente daquela que estava sendo tratada com o povo. E aí Deus perdoa esse povo e continua a caminhar com ele, reestabelecendo as tábuas da lei que Moisés tinha quebrado. E aí, a partir do capítulo 35 até o 40, quando finaliza o livro, novamente nós temos estas prescrições. Mas tem detalhes importantes nessas prescrições. Quando você pega a sua Bíblia e abre no capítulo 31 do livro do Êxodo, logo no versículo 12, você tem o repouso sabático. No capítulo 32, você tem o bezerro de ouro, no 33 ou no 34. No 35, como já falamos, volta a questão das prescrições. A construção e a ereção desse santuário, onde Deus vai habitar. Ele tem que ser separado porque Deus é santo e o povo ainda não. E às vezes demora, nem chega lá. Então, você pega no início do capítulo 31, o repouso sabático, bezerro de ouro, e no capítulo 35, quando volta a falar das prescrições, já começa com o repouso sabático. Por que disso? Bom, gente, para podermos conhecer Deus, para podermos chegar a Deus, nós não podemos estar no meio da tempestade. Deus também está lá. Mas para eu, indivíduo, homem ou mulher, me aproximar de Deus, eu preciso. Então, se você trabalhar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, você não descansa. E quando nós estamos cansados, não conseguimos perceber. Não temos prazer em certas coisas. Então, a própria alegria da aproximação de Deus não é percebido, porque o cansaço é tamanho que nos tira essa capacidade de nos alegrarmos, de querermos proximidade. Então, o repouso sabático, dentro de tudo isso daí, além de ser uma característica marcante para o povo judeu, que vai determinar a sua personalidade enquanto povo, assim como a circuncisão e as leis, é também uma necessidade humana. A Europa, por exemplo, cada vez mais está diminuindo os dias de trabalho, que chegaram a ser 7. Depois caiu para 6. Depois caiu para 5. Vários países já estão trabalhando 4. As pessoas trabalham mais felizes, produzem melhor e descansam mais. Ficam mais com a família, têm mais tempo para si, para Deus e para a família. Então, esse povo, eles precisam entender que não é só de trabalho que vive o homem, mas ele precisa tirar um tempo, selecionar, separar um tempo para pensar em Deus. Por isso que no final do capítulo 31 você tem isso, e no início do 35 você tem novamente esta parte. Retoma-se a questão do sábado. E aí, o texto, logo depois do sábado, você tem, no capítulo 35, a partir do versículo 7, você tem a coleta de materiais. E essa coleta ela é muito interessante, porque nos versículos 4 e 5 diz o seguinte:
Moisés disse a toda a comunidade dos israelitas: Eis que Yahvé ordenou: fazei entre vós uma coleta para Yahvé. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve a Yahvé como oferta: ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e perfume aromático. E aí continua mais um pouquinho. Novamente, não se fala em dízimo, mas se fala numa oferta espontânea do coração. Porque para o bezerro de ouro, o que eles fizeram? Tiraram os seus enfeites, os seus brincos, anéis e formataram um bezerro, um tourinho. Deus pede para ele, sem imposição, que cada um dê conforme o seu coração. E eles reúnem material para a confecção do santuário, para tudo isso. Não por imposição. Você é obrigado a dar 10%, senão está roubando de Deus. Mas de coração. Isso é o que vale para Deus, quando doamos de coração. Inclusive, gente, de coração podemos dar muitas coisas. Podemos dar tempo para os outros. Podemos dar nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas estão precisando desabafar. Podemos dar a nossa palavra quando elas precisam ouvir. E às vezes elas precisam falar e ouvir. Então, olha quanta coisa de coração podemos ofertar para Deus. E é isso que Ele quer. Não apenas uma oferta material, financeira, que muitas vezes é canalizada para outros objetivos. E o texto volta para toda a construção da habitação. Até que lá no final, no capítulo 40, ele por dois momentos, capítulo 40, versículo 34, fala assim: a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória de Yahvé encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Yahvé enchia a habitação. O que isso significa? Que Deus está ali, no meio do povo. Eles ergueram uma tenda, essa tenda simboliza a presença de Deus no meio deles. Deus não abandonou seu povo, apesar de o povo ter feito uma imagem que não o represente, um bezerro. Olha que bacana. Então o livro do Êxodo ele é muito importante diante disso. E a nuvem, essa que está parada sobre a habitação, a tenda de reunião, vai guiando o povo. Dos versículos 36 a 38 diz assim: em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os israelitas punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam, até que ela se levantasse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre a habitação, e de noite dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas. Ou seja, Deus caminha com o seu povo. Isso é determinante no livro do Êxodo. Um Deus que ouve o clamor do seu povo, que vem, liberta esse povo com mão forte através das 10 pragas, que ensina esse povo no deserto a não fazer as coisas erradas que haviam no Egito, que leva esse povo para uma terra prometida e que caminha o tempo todo, em todas as etapas com o povo. E hoje ele continua caminhando com a gente. Paz e bem a todos e a todas.